E a gente vai continuar aqui a nossa aula. Deixa eu só sair esse troço verde para começar. Beleza, tá gravando. Vamos começar mais uma aula de modelagem 3D. A gente está na etapa de escultura, de topologia, né? Que não é retopologia, é topologia que diz, né? Onde a gente cria uma base mesh, tá? Uma mesh descartável que vai servir para a gente fazer retopologia em cima e tirar a malha final do personagem. Tá. Eu não cheguei a falar na primeira aula, eu tinha até anotado para comentar sobre isso, mas eu vou pegar para comentar já agora, porque é importante. A gente tem dois tipos de modelagem, na verdade tem vários tipos de modelagem, mas importante que do Blender a gente tira dois tipos de modelagem. Que é a modelagem para jogo, que é essa que a gente está aprendendo, e a modelagem para escultura 3D. Quando a gente faz uma modelagem para escultura, tipo seja 3D ou para fazer uma joia, ou até para fazer prótese dentária ou prótese mesmo de qualquer coisa, a gente não precisa fazer topologia. A gente não precisa nem mapear, nem ter que colocar textura nessas coisas, porque como que elas vão ser impressas, não importa se ela tem bastante vértices ou pouco vértices. O importante é sair uma coisa fiel na impressão ou no projeto que seja apresentável na vida, né? Então, tipo assim, você vai colocar nesse tipo de modelagem o máximo de polígono que o seu PC aguenta. Então, geralmente, quando você pega aquelas estátuas 3D, elas são totalmente cheias de detalhes, porque é fácil você esculpir uma coisa que é muito maleável, que é muito vértice, tá? Agora, quando a gente lida com o jogo, quando a gente está entrando, tipo assim, para a área do jogo, a gente tem que otimizar a escultura. Significa que a gente tem que deixar ela leve, com poucos polígonos e com a topologia, né, que é o quadradinho, totalmente otimizado e bom para animação e entrar dentro do jogo e não pesar. Então são esses dois tipos de modelagem que existe, tá? Isso eu devia ter falado na aula passada e não falei, eu vacilei e eu tô falando agora, tá? Bom, vamos aqui ao que interessa, a aula. Tá, hoje a gente vai entrar num quesito que é muito interessante, que é de grupos e máscaras, tá? Os primeiros pincéis, que são esses dois primeiros aqui do topo, um é para você basicamente pintar, né? Ou seja, você pega esse pincel e você encaroça a coisa, né? Ou você coloca a tira de argila, né? Esse pincel aqui é para modelagem. A gente tem o segundo pincel de pintura, que é para pintar basicamente, né? Tipo assim, ele... Ô Dilas, Vira, você tá com o voice aberto. tá, não tem problema não, qualquer coisa eu muto. Ó. Pô, não é o Dilas, é ele mesmo. Tá, beleza, o Draco entrou, boas-vindas ao Draco. Acho que eu nem falei, né? Boas-vindas Alice, Dilas, Draco, Sofia, Veiga e Vampira. Então, esse segundo pincel que a gente consegue mexer aqui, ó. Já que eu cliquei mesmo. Pô, me perdi. Enfim, o pincel de pintura. Serve só para pintar, né? Pra gente ter uma representação com cor, né? Só que quando você pinta aqui, você não tem mapeamento, nada. Você só pinta a malha e é só para ter uma referência com cor, tá? Deixa eu tirar essas coisas aqui, tá? Agora, o pincel de baixo, que é o chamado máscara, ele adiciona uma máscara preta numa área, tá? E essa máscara, ela serve para isolar essa área. Deixa eu ligar o Dynatopio, né? Serve para você isolar a área, tá? Peguei esse pincel de máscara, serve para você isolar uma área. Então, quando você colocar argila, você vai passar aqui, vai chegar aqui, tá bloqueado, tá? Tá vendo? Bloqueou, passou, tá? Por que que a gente isola, tá? Porque algumas modelagens que a gente tem que fazer, a gente tem que deixar alguma área isolada para não pegar e não puxar. Então é bem comum isso aqui. Isso aqui é bem utilizado no ZBrush, tá? As máscaras. E a gente tem um atalho aqui no Blender, tá? Deixa eu só tirar essas tiras, que é o A. Quando você aperta o A, tá? Vou deixar até aqui anotado. O A. Ruim de ver. Aqui, ó. A. Tá? Quando você aperta o A, você entra nesse menu de contexto da máscara, tá? Você tá aqui no pincel e você aperta A, você abre o menu mesmo assim, tá?
Aí você fala aqui o que você quer fazer com a máscara. Você quer fazer ela crescer? Então ela cresce um pouquinho onde é que você marcou, né? Você quer inverter a máscara, né? Tipo assim, tudo que não tá mascarado vai ser mascarado, o que você mascarou tá, tipo, usável, né? Então aqui a gente tem uma lógica de modelagem que a gente pode fazer esse tipo de brincadeira, tá? Isso aqui é muito usado no ZBrush. O ZBrush basicamente é modelado em cima de máscara, tá? Máscaras e polygroups. E o Blender tenta simular uma espécie de ZBrush aqui com essa lógica, tá? Eu gosto de ativar essa máscara aqui no botão 6. Então vou clicar aqui com o direito em cima desse pincel. Ele não tem shortcut, tá? Então eu vou ter que, toda hora que você está modelando, se você quer passar para máscara, por exemplo, eu estou aqui modelando, eu quero passar para máscara, eu tenho que clicar aqui, eu acho bem incômodo. Então eu vou clicar aqui a segmentar o botão 5 na real, né? Para a máscara. Então o que eu vou fazer? Deixa eu abrir, se eu abrir outro projeto eu vou perder tudo. Eu vou limpar essa máscara, vou apertar A e tem aqui a opção Clear Máscara que você limpa tudo, tá? Então o menu A, tá, é importantíssimo para essa modelagem de escultura que a gente está fazendo, tá? Então, por exemplo, eu estou modelando aqui, tá, com o Dynotopo desativado. Vou ativar o Dynotopo, né? Aí, por um exemplo, eu estou modelando aqui, aí eu quero mascarar aqui, ó. Aí eu aperto o 6. Não pegou. Peraí. Eu coloquei no 5, né? Eu sou um jegue. Eu tô modelando aqui, né? Pedir pororó, aperto o 5, eu passo pra máscara e eu isolo essa área aqui que eu não quero modelar, né? Aí eu volto aqui, que eu esqueci o atalho do brush, né? Eu pego aqui o brush e eu vou modelando nesse processo, tá? Então aqui eu abro o menu de contexto da máscara, tá? Eu vou limpar tudo. A gente vai voltar a fazer algumas máscaras, porque eu vou fazer um braço desse personagem aqui. Então, eu vou utilizar bastante a máscara aqui na aula de hoje, tá? Beleza. Passando pro quarto pincel, tá? Que é o último pincel que eu vou explicar, que é esse daqui. Ele coloca grupos, tá? E esses grupos, eles equivalem, quem veio do ZBrush, ou vocês não sabem do ZBrush, eles vão ficar boiando, é chamado de polygroups, tá? Polygroups basicamente é o que seria nossos materiais. Quando a gente cria um material e isola áreas, no ZBrush é chamado de polygroups. Aqui a gente tem algo parecido, só que é bem mais simples, tá? Esse polygroups são grupos que a gente isola, faces que a gente isola para poder modelar isolado, né? Tipo, por exemplo, eu pintei aqui o peitoral, eu tô segurando o Ctrl, porque se eu pintar de novo, ele vai pintar numa nova cor. Toda vez que você pintar, ele vai gerando uma nova cor, tá? Para a área que você pintou, tá? E para que serve isso? Só para você esconder a área. Se eu passar o mouse em cima e apertar H, eu vou esconder a área que eu pintei, tá? Isso é muito útil mesmo, tá? E para eu pintar só numa cor só, eu vou ter que passar o mouse em cima da cor, segurar o Ctrl e pintar aqui, tá? Se eu pintar aqui, ó, ele vai puxar o branco, ó. Se eu segurar Ctrl, ele tá pintando branco que é nada. Se eu pintar aqui, ele vai pintar rosa e puxar o rosa. Se eu segurar Ctrl e puxar aqui, ele vai puxar o verde. Então, é essa forma que a gente faz esses grupos, tá? Para você limpar o grupo totalmente, você vai ter que vir aqui Face Assets, tá? E Set Visible, sei lá o que, tipo essa opçãozinha aqui do meio. Aí você limpa todos esses grupos. Eles não geram materiais, eles não criam grupos de vértices, eles são só para isolar aquela área. Porque se, por exemplo, eu colocar o mouse aqui e apertar H, vai sumir minha coisa toda. Eu quero, por exemplo, arrumar o dentro da boca desse boneco aqui agora, tá? Eu quero arrumar dentro da boca dele. Como é que eu esconderia aqui a cabeça dele? Porque aqui tá meio ruim, ó. Como é que eu esconderia isso aqui? Eu pintaria tudo isso aqui, ó, dessa forma. Aqui mais ou menos. Deixa eu ver. Pá. Pra Ctrl, pinta aqui. Aí eu vou apertar em cima dessa coisa e sumiu. Aqui eu tenho uma área que eu posso pintar aqui isoladamente, tá? Que eu escondi, mascarei essa área, tá? Isso também tem uma utilidade para fazer cópia, tá, da coisa. Então, beleza. Aqui com aqui escondido, eu vou arrumar aqui esse dentro da boca, tá? Que eu consigo ver melhor, né? Então, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar uma suavizada aqui, porque eu não conseguia ver de outra forma, né?
Dá uma suavizadinha aqui. E eu vou tentar dar uma chapadinha aqui. Dá uma chapada aqui. Deixa eu ver. Também dá uma alisadinha aqui, tá? Aí pra voltar tudo, eu aperto Alt H e ele volta, tá? Beleza. Aí o que eu quero fazer agora? Eu quero ver se eu consigo fazer uma máscara invertida aqui. Tipo, pegar essa área que... Por exemplo, se eu apertar aqui H, beleza, safe, né? Agora eu quero aqui só. Apertei H, beleza. Deixei só essa área aqui isolada, tá? Então é dessa forma que eu inverto a coisa, tá? Eu vou arrumar aqui agora. Tá ruim, ó. Aqui eu tô vendo por dentro da malha, tá? Beleza. E safe, tranquilão. Aqui eu vou Alt H. Vou vir aqui em Set Sculpt. Se eu não me engano, tem até como inverter aqui, ó. Stretch, Initialize Set. A vida. Eu sei que tem um comando que você inverte a máscara, só que eu não lembro. Mas eu vou limpar tudo. Eu trago esse comando na próxima aula, tá? Porque isso é muito interessante, tá? Inverter. Porque você tem várias cores e enfim. Ok. Nosso Machamp tá aqui. E agora eu vou começar a modelar o resto dele, tá? Mas como é que eu vou modelar? Eu vou modelar ele com blocagem, tá? Blocagem, tipo, é você colocar meio que... primes, né? Vamos falar assim, uns primes no que seria o corpo dele. Pra fazer uma modelagem tipo de... como se fosse um bonequinho de neve, alguma brisa assim, tá? Eu vou colocar isso aqui. Sabe quando você tá aprendendo a desenhar, que você faz aqueles esboços, tipo de bolinha, bonequinho você montou com a bolinha, né? Mais ou menos essa brisa aqui que eu vou fazer, tá? Aqui eu já tenho um tórax, tá? Beleza? Preciso fazer aqui o braço dele. Então, o braço dele, como é que eu vou fazer? Eu tenho que espelhar, né? Mirror. E vamos fazer um ombro legal aqui, tá? E aqui mais ou menos assim. Aqui eu já começo a partir para fazer o boneco. Se bem que eu acho que eu vou ter que dar uma puxada na cabeça dele, porque ele tem bastante trapézio. Então acho que aqui tá legal. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar tudo isso aqui. Deixa eu só aplicar esse modificador. Pegar tudo isso aqui e eu vou dar um Ctrl J. Aí eu linkei tudo. Tá vendo que tá tudo linkado? Né? Mas o que acontece? Cada coisa é uma coisa, né? Tipo, cada bolinha é um normal que tá isolado. Tipo assim, eu consigo pegar essa aqui isolada, pegar isso aqui isolado, pegar isso aqui isolado, pegar isso aqui isolado. Não faz parte do conjunto, tá? Mas não tem problema, porque no Sculpir, quando a gente tá esculpindo uma coisa, a gente consegue dar um remesh, tá? Quando a gente dá um remesh, você mescla tudo o que tá em cima da coisa. Significa que aquela bolinha lá que antes era um prime normal, ela já faz parte do todo o conjunto do corpo. Ele foi totalmente mesclado, ele foi soldado basicamente. Então isso aqui tudo virou uma coisa só, tá? Que eu posso basicamente montar minha blocagem do meu boneco como se fosse um esboço, tá? Só pelo menos a silhueta da coisa, e depois você vir modelando com o pincel. Você não precisa partir de uma massa tudo e você vai fazendo a cabeça até o pé, puxando e acrescentando argila. Não precisa, tá? Então, esse esquema de blocagem é muito útil, tá? Obviamente, o meu remesh, ele tá bem baixo, 00.17, eu achei ideal pra gente poder modelar legal e não pesar tanto o PC, né? Agora tem que ver se no PC de vocês vai dar esse fronho, né? Porque no meu, se eu abaixo muito trava, né? E olha que eu tenho uma placa de vídeo boa, tenho uma memória legal, né? E essa zebra da coluna aqui não tá legal, tá? Tô achando onde é que fica os pincel. Bicho, cadê os pincel? Foda-se, tem pincel aqui também. Aqui. Strange. Tirar essa... Na verdade eu vou dar uma chapada nisso aqui, ó. Tá? Porque eu sei que ele é um monstrinho, mas a gente agora vai ter que seguir um padrão que é muscular, né? Então no caso aqui a gente tem um trapézio, tá? Trapézio. O que é um trapézio? Trapézio desce daqui e vai pra cá, né?
Aí ele cresce aqui, ó. É louco. E um trapézio desse, bicho. Trapezeira buscando aqui, ó. Tá saindo da jaula o monstro. Trapézio, né? Vamos seguir por base aquela referência ali, né? Tem um bagulho na coluna aqui. E a gente desce aqui. Tá? Tá? Beleza. Só deixei só no esquema esse trapézio. Tem que trabalhar muito ainda nesse músculo. Deixar ele bem mais bonito, bem mais marcado e riscado. E mais realista, né? Só que eu só coloquei o volume ali, né? Só pra manter. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o volume pra fazer um braço aqui, ó. Tá? Eu só vou fazendo aqui, ele já vai puxando aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver mais ou menos aqui, onde é que é a mão dele, tá? Mais ou menos aqui. Tá, e como que eu vou fazer uma mão agora? Porque, pô, a mão é foda de fazer, né? Esculpir mão é foda. Bom, eu deixei pra vocês nos arquivos um arquivo de mão, tá? Que eu vou utilizar ela aqui. Que é essa mãozinha aqui, tá? Essa mãozinha aqui vai servir pra gente já ter uma base mesh de uma mão. Por mais que a mão do Pokémon seja diferente, a gente vai lidando com pincéis aqui. E a gente deixa a mão mais quadrada, mais monstrenga, né? A gente faz várias modificações nessa mão pra ela ficar mais monstrenga. Então, ele tem uma mão grande, mais ou menos aqui tá ok, tá? Deixa eu ver se não fiz caquinha. Origem. Eu fiz caquinha. Eu tenho que jogar aqui, ó. Aqui, tá? E assim, dessa forma, não tem problema ficar dessa forma aqui, porque a gente vai arrumar. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um modificador de mirror aqui pra jogar. Tem que jogar pra cá. Por que não tá jogando pra cá? Porque aqui tá errado, tá vendo? Quando você faz essas mudanças, sempre o ideal é você vir mesh, não era mesh, era objeto, apply, né, ao transformação. Aí quando você dá essa ao transformação, você setou em tudo zero aqui, tá? Aí sim o mirror vai funcionar direito, tá vendo? O mirror funcionou, tá? Isso é importantíssimo. Eu já vou aplicar, foda-se, tá? Vou pegar isso aqui, dar um Ctrl J de novo. Vou voltar aqui no Sculpir, né? E eu vou dar um remesh para a mão se fundir a minha malha. Então agora tudo faz parte de uma coisa só, tá? Beleza. Aí aqui eu já vou começar a esculpir, né? Vou esculpir esse braço, tá? Deixa eu só tirar aqui agora. Então, parte de modelagem 3D também você tem bastante assets, né? Tipo, tem pessoa que tem orelha modelado avulsa, nariz avulso. Aí quando você for ver, basicamente montar uma estátua com o que você já tem pronto na sua biblioteca, tá ligado? Então, tipo, é como se fosse montar um Lego, né? Você não modela do zero, tipo, você já tem uns assets pronto. Isso mano, é muito útil. Então fica essa dica. Essa mão eu fiz exatamente pra preciso de uma mão, sabe? Não uma mão, alguém te dando uma mão, ajuda na vida, né? Tipo, realmente uma mão. Ok. A gente vai ter um pincel aqui também, que é esses dois aqui, ó, que eles são tipo de puxar, tá vendo? Que é o de pose. Esse aqui é muito legal, porque conforme o tamanho dele, ele coloca uma linha ali, ó, e você consegue dar uma puxadinha assim, ó, tá vendo? Tô voando. Você consegue, tipo, do tamanho dele, você mexer, se pegar certinho aqui, ó, da ponta do dedo pra cá, consegue dar uma... e até virar, ó, aqui, ó. O pincel aqui é muito útil, então aqui eu já coloquei na pose T. Pra mim já tá ok, isso aqui pra partir de uma modelagem, tá? Ok. Deixa eu ver, a gente tem 15 minutos de aula, né? Então tá tranquilo até aqui, vocês estão com alguma dúvida? Sim, tá tranquilo comigo. Beleza, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, isso que é bom. Beleza, aqui agora eu vou começar a modelar os músculos, tá? Fazer o ombro aqui, né? Só que esse smooth ele tá muito fraco, mano. Vou ter que colocar mais força nesse smooth aqui.
é que conforme você aumenta a densidade da malha, o smooth começa a perder força. E quando isso começa a acontecer, é um problema. Daqui vai sair o ombro. O ombro é dividido em 3 partes, né? Ele é assim. Assim. Ele é assim. Tá? Aqui é um ombro. Então, desce um trapézio aqui, né? E aqui é o ombro dele. Ver como é que tá. Tá, e aqui encaixa um bíceps. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só dar uma limpada nesse troço aqui. Com a caca isso aqui. Acho que vou ter que colocar negativo aqui. Placão, né? O placão é côncavo. E aqui já emenda aqui o peitoral, né? Tá, se ficar meio zoado, assim, a malha não ficar mais maleável, você vem aqui... Ah, o dinotopo tá desligado, por isso que tá dando BO. Você vem aqui e dá um remexe. É possível modelar sem o dinotopo tá ligado, tá? Mas não é ideal, tá? Eu fiz caquinha, por isso que não tava pegando legal. Tava colocando malha, não tava vindo legal o bagulho. Entendi. Então, beleza. Pela densidade da malha, mesmo não estando ligado o dinotopo, tava pegando porque, assim, né? Ver direitinho esses músculos pra ver se tá certo. Beleza, com cavidade do sovacão tá ok. O ombro tá aqui. Tá aqui. Aí eu vou colocar o bíceps aqui. Ficou meio merda isso aqui, hein? Trava mesmo, vai. Tá, beleza. Eu também gosto de usar bastante esse pincel aqui que é o Grab, né? Que você tipo dá uma puxada só na malha, você não coloca nem tira, você só comprime ela, né? Por exemplo, aqui eu consigo puxar isso aqui, ó, pra fora. Não era pra puxar. Vamos lá. Então o Grab aqui também ajuda bastante. Tá, eu sei que é um pouquinho chato ver modelar. E eu mesmo, às vezes eu fico horas aqui puxando e colocando a coisa no lugar. Aí quando eu vou ver já deu 2 horas, né? Então tipo, eu tenho que tomar cuidado aqui pra gente não estourar muito tempo da aula, tá? Mas na próxima aula provavelmente esse boneco já vai estar pronto, tá? Aí a gente vai começar a entrar em alguns lances já de retopologia. Porque o que eu tô fazendo é só topologia, tá? Topologia é quando você tá fazendo todos os detalhes de uma malha que ainda não tá finalizada. Ela tá tipo na etapa de... pra ver se vai ser aquilo de conceito, né? Na real. Beleza, acho que chegou num limite que ela tá meio ruinzinha. Eu venho aqui, dou um remexe de novo, né? Desligo o dinotopo. Dou um remexe. E eu vou fazendo isso várias e várias vezes até chegar no meu... Aí ligo o dinotopo de novo, até chegar num resultado que eu acho da hora, né?
Tá tudo torto, tá parecendo que usou Sintol. Já viram aquela substância Sintol que os malucos aplicam no músculo? Tem que deixar isso aqui bem realista, né? Porque o lance de você modelar, se você tá fazendo uma coisa realista, tem que ser totalmente realista. Se for cartoon, tem que ser totalmente cartoon. Se fica no meio termo de realista e cartoon, fica estranho. Aí fica parecendo aquele Sonic de Chernobyl, tá ligado? O filme. Todo mundo achou estranho no primeiro. Beleza, a gente tem aqui o que seria... Ele tem que ficar bem fininho, porque eu vou ter que vir colocando músculo nisso aqui. Tá, beleza. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou esticar e eu vou puxar essa mão mais lá pra lá. Deixa eu ver. Os dedos deu uma... sei lá. Tá pelo dedo, vamos ver se... Deixa eu ver. E tá ok. Como que eu falei, essa mão aqui eu vou deixar ela bem quadradinha pra ficar tipo uma mão de monstro mesmo. Um cotovelo que é aqui, né? Cotovelo. Deixa eu ver. Aqui é o cotovelo, né? O tríceps é aqui. Já tá grande, né? Então... basicamente é meio que olhar onde é que tá os grupos e tentar fazer os músculos certinho, igualzinho a imagem ali. Então, tipo assim, tem que ver muita referência mesmo. Você tem que ter, tipo assim, várias imagens de referência do que você quer modelar, principalmente se a coisa for orgânica. E eu acho que eu dei uma vacilada ter pegado esse monstro aqui, mas como que ele é humano, né? E eu acredito que em algum momento vocês vão ter que precisar modelar alguma coisa humana. Já fica aprendizado também, né? Bom, alguma dúvida até aqui? Porque eu já vou começar a encerrar essa aula, tá? Porque aqui eu vou ter que pegar um dia e modelar ele, tá ligado? Tudo. Não é difícil, mas tem que ter um pouquinho de paciência e tal, tipo... Aí se vocês convendem eu fazer isso aqui, tipo, vocês vão dormir aí. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilinho? Tranquilinho. Tranquilo. O lance é alisar tudo dessa forma aqui, depois vir colocando massa e fazer os músculos por parte. Realmente. Pra produzir igual é demorado um pouco, né, Lucas? Não, sim, claro. Tem que ter bastante... Mas assim, isso aqui é só uma base mesh, né? Tipo assim, é só um esboço, porque ainda, mano, precisa de muito trabalho nisso aqui pra poder ficar aqui, ó. Porque você vai ter que cortar os músculos e tal, fazer todas essas fibras, né? Os gominhos. Então você tem que colocar pelo menos a coisa no lugar dela. Por mais que o braço não tá legal, tipo assim, não tá aceitável. Tem que colocar ele ali no lugar, né? Pra você vir colocando os músculos depois, né? Tipo, a perna também você coloca no lugar. Então você, tipo, monta o que seria o espaçamento dele real. Pra depois você vir com a definição das coisas, né? Tipo, colocar o músculo certo. Que nem essas costas aqui. Essas costas tem que ser muito maior, ó. Por o tamanho desse bicho aqui, que é bem musculoso, tem que ter umas costas boas, tipo assim. Nossa. Eu puxei demais, né? É como você falou, tem que ter bastante referência, né? Tem que ter bastante referência, tem que... O lance da escultura em si tem que ter alguma coisinha ali do lado pra você ver, pra você acompanhar, entender como é que funciona, porque tem pessoas que têm dificuldade de modelar, né? Tipo, coisas humanas.
E é realmente difícil no começo. Mas depois que você estuda bastante anatomia, se você tiver um cursozinho de desenho, tipo aqueles desenhos mangá, você já desenrola bem, né? Mas, né, cada um, né? É isso, né? Eu vou dar como encerrada essa aula aqui. Eu vou parar de gravar, sem perguntas, né?